queridos. Primeiramente, bom dia. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Paula Lousada, né? Sou enfermeira e empreendedora, ou seja, já há alguns anos eu atuo com o meu próprio negócio, consigo trabalhar fora do que é o cenário de trabalho do enfermeiro mais conhecido, né, que é o hospital ou a unidade básica de saúde, e o que me possibilita muito, né, empreender e fez com que eu iniciasse essa caminhada dentro da enfermagem empreendedora foi na minha especialização em dermatologia. Eu sou dermatoterapeuta. E toda essa minha trajetória, né, trabalhando com atendimento domiciliar, trabalhando com atendimento em consultório de pacientes que têm questões de pele, né, isso me levou a me interessar cada vez mais por esse tema, que é o empreendedorismo na enfermagem, e fez com que eu realizasse essa pesquisa pela Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, né, da qual eu acabei me tornando mestre em enfermagem, trabalhando com esse tema, que é empreendedorismo e inovação na área da enfermagem. Isso me possibilita ser consultora para aqueles enfermeiros que já atuam de uma forma autônoma, ou então aqueles que querem iniciar algum empreendimento, né, seja como pessoa física ou pessoa jurídica, né, formalizando uma empresa, e eu também, né, faço muitas palestras, né, e agora estou iniciando esse meu trabalho como escritora nesse tema de empreendedorismo na enfermagem, que cada vez mais vem ganhando força, né, dentro desse grande coletivo que nós somos. Eu sou fundadora da Enfermeirar, que é a rede de empreendedores. A Enfermeirar ela tem, né, algumas atividades, dentre essas atividades, né, o encontro de enfermeiros e empreendedores, na qual nós damos espaço ao enfermeiro que é dono do seu próprio negócio para compartilhar a sua história, né, como essa atividade empreendedora surgiu, né, dentro da sua vida profissional, e uma palestra a seguir a esse enfermeiro empreendedor, da qual nós trabalhamos um tema do mundo dos negócios que se faz necessário para todos aqueles que querem, né, construir uma cartela de serviços, que querem saber como cobrar do cliente, ou mesmo, né, se é o momento de ter um ponto fixo, por exemplo, né, é o momento de formalizar um consultório ou uma clínica. Caso vocês se interessem mais pelo tema, vocês conseguem me achar na internet, nas redes sociais. Basta digitar lá, né, Paula Lousada Empreendedora. Vocês me encontram no Facebook, no Instagram, no YouTube, também no LinkedIn. E caso tenham, né, alguma dúvida, queiram iniciar algum diálogo sobre o tema, também tem, né, o meu e-mail, Paula Lousada Empreendedora, do Gmail. Aí são algumas fotos, né, de alguns eventos dentro desse grande ecossistema do empreendedorismo. Eu já participei de vários grupos, né, do Eu Salto Alto, que é de enfermeiras e empreendedoras, o Embaixador Nave, que é fomentando o empreendedorismo dentro do ensino superior, né, no Rio de Janeiro, entre vários outros eventos, né, congressos, principalmente na área de dermatologia, né, que é a minha especialização, como também, né, no projeto da Shell, na Iniciativa Jovem, que eu participei no ano de 2017, com essa ideia de que, se nós queremos, né, realmente levar saúde para a população, o enfermeiro precisa sair dos hospitais, o enfermeiro precisa sair das unidades básicas de saúde. Né? Ser enfermeiro é trabalhar com pessoas, é cuidar de pessoas que podem estar adoecidas ou saudáveis, e ainda assim o enfermeiro é o profissional que tem as ferramentas para acompanhar esse indivíduo em todo o seu ciclo vital. Então, ser enfermeiro, hoje em dia, é estar onde as pessoas estão, não nos limitarmos dentro de uma instituição como o hospital, né, ou uma unidade básica de saúde. E, com isso, né, eu inicio o tema com vocês, né, do empreendedorismo na enfermagem, que é a enfermagem do futuro. O mercado de trabalho atual tem uma oportunidade imensa para empreender na área da enfermagem, a partir do momento em que nós observamos que existe uma série de dificuldades e problemas
que a população como um todo enfrenta e que nós, enfermeiros, temos conhecimento e ferramentas para auxiliar essas pessoas, né, de uma forma em que nós conseguimos, de fato, resolver por completo o problema dela, ou, pelo menos, minimizar, né, esclarecer e educar essa pessoa dentro de um contexto de saúde ou de doença que ela esteja enfrentando. Eu sempre brinco com isso. Eu nasci depois, né, da queda da ditadura, eu sou de 1985, tenho, né, 35 anos e brinco sempre de que, desde que eu me entendo por gente, eu ouço de que o Brasil está em crise. O Brasil sempre teve crise, né? Seja uma crise econômica e financeira, uma crise na política, uma crise na área da educação, na área da saúde, na cultura, enfim. Crise sempre fez parte do nosso país. Não é só que existem momentos em que essas crises acabam ultrapassando um determinado setor, né, e impactando as pessoas de uma forma mais contundente. Mas crise, né, desde que eu me entendo por gente, né, e acompanho isso, sempre existiu. Crise no governo, nas instituições, nas empresas e, né, principalmente também as crises que as pessoas vêm vivenciando no dia a dia. O ano passado, né, foi um marco, né, nós tivemos aí um marco, né, dentro da história da humanidade, eu posso dizer assim, com a questão da pandemia do coronavírus. Nós vimos, né, a nossa vida do dia para a noite, né, ser mudada por completo, coisas que impactaram diretamente a nossa rotina, né, as nossas atividades, o dia a dia, e tanto, né, mexendo com a questão psicoemocional, desse medo, desse pânico que algumas pessoas até vivenciaram em virtude do impacto, né, e de como foi divulgado a questão do coronavírus, né, uma doença em que não basta somente pensar em mim, né, eu posso não ter os sintomas mais fortes dessa doença, mas ainda assim posso acabar, né, transmitindo isso para uma pessoa próxima, e essa pessoa próxima acabar, né, evoluindo de uma forma mais grave. Então, isso fez com que nós repensássemos muito as nossas ações diárias, né, a nossa forma de viver a vida, de se comportar e enxergar as nossas relações, né? Falando muito dessa parte psicoemocional, de relacionamento, que acaba, né, impactando em todas essas outras áreas, né? Impactou no trabalho, impactou na escola, impactou, né, no nosso bolso. Foi muito difícil para todo mundo, né, ter o seu dia a dia alterado pela força, né, pelo peso da lei. Assim foi determinado e é o cúmplice, né? Então, foi um ano muito difícil para todo mundo. E nós, né, com a questão do coronavírus e dessa pandemia, só alimentamos mais esse movimento de reordenação da nossa sociedade, né, de repensar a forma com que nós nos relacionamos, a forma com a qual nós trabalhamos, o cuidado que nós temos, né, com o nosso corpo, com a nossa família. Isso só veio aumentar, né, todo esse movimento, que é um movimento que não tem mais volta. Hoje, quem tem essa mente empreendedora, nesse comportamento do empreendedor, vê a pandemia, né, como uma situação, lógico, né, de grande magnitude, mas que, de igual forma, trouxe muitas e muitas oportunidades, né, para empreender. Eu até utilizo muito a frase do Silvio Santos, né, que fala que em um funeral, por exemplo, existem aquelas pessoas que choram e existem aquelas pessoas que vendem o lenço para quem está chorando. Isso não é ter uma visão ruim da vida, né, perversa, né, de ser mercenário ou querer, né, lucrar às custas do sofrimento alheio, né? Estou só me direcionando a essa visão de questões de negócio, né? Toda situação tem um problema e todo problema tem uma solução. E junto com essa solução, né, quem a encontra tem a possibilidade, sim, de criar um serviço, né, de vender aquele produto ou serviço e, assim, né, estruturar o seu negócio, a sua empresa. E com essa situação
da pandemia, nós vimos, né, que a enfermagem ganhou uma visibilidade muito grande, né? Nós somos ainda a maioria dentro do corpo de saúde e o nosso trabalho é um trabalho que permite que esse paciente seja acompanhado em todo esse seu processo de saúde e doença, esse paciente seja assistido em todo o seu ciclo vital e, né, sustenta todas as profissões que fazem parte da área da saúde. Porque dentro da área da saúde, nós estamos no centro, né? Nós temos, né, esse objeto de cuidar, esse objeto de trabalho, essa ferramenta de cuidado que é totalmente diferenciado, né? Nós olhamos para a pessoa dentro daquela situação que ela está vivendo, né? Não existe questão aqui de mérito ou demérito, né? De melhor ou pior, são apenas ações, né? Trabalhos diferentes entre os profissionais de saúde que se complementam e fazem com que essa pessoa levante, né? Fazem com que essa pessoa restaure a sua saúde, né? Ou se mantenha saudável. Mas dentro dessa grande rede da área da saúde, a enfermagem está no centro, porque nós cuidamos de pessoas, independente se essa pessoa está adoecida ou saudável. A enfermagem sempre tem o que fazer por essa pessoa. E aí, com isso, eu dou até um outro exemplo, né? Esse termo que em alguns momentos é utilizado, dependendo da situação, né, difícil que aquele paciente vivencia, que é aquele termo da medicina em paciente fora de possibilidade terapêutica. Ou seja, para a medicina atual, não há nada mais o que se possa fazer por aquela pessoa. Então, a não ser questões, né, de alívio, de conforto, né, de proporcionar talvez ali o que a gente chama na tanatologia de uma boa morte, né, uma morte digna. Mas para a enfermagem não existe nenhum paciente fora de possibilidade terapêutica. A enfermagem sempre tem o que fazer por uma pessoa, né, por uma família ou por um grupo e comunidade, né, já que nós acompanhamos essas pessoas em todo o seu ciclo vital, até mesmo após o evento da morte. Aí a enfermagem nessa conjuntura, né, tendo essa visão do que é a enfermagem, do que é ser enfermeiro, né, ano passado, né, todo esse cuidado intensivo que foi necessário por causa da pandemia, né, e todo o desconhecimento e os agravos que essa doença trouxe em pouquíssimo tempo, graças a Deus nós estamos aí com a vacina, né, fruto de muito trabalho e muito estudo de vários profissionais, mas isso deu uma visibilidade maior para a enfermagem, né, e uma visibilidade que fez com que realmente as pessoas, mesmo esse público leigo, que às vezes só tem contato com a enfermagem quando passa por uma situação de doença, né, de urgência ou emergência e vai para um hospital, necessita de uma internação, de uma cirurgia, por exemplo, viu o quanto é importante o trabalho da enfermagem e quais são as dificuldades diárias que nós, enquanto coletivo, enfrentamos, né? Questões que envolvem a sobrecarga de atividades, o déficit de pessoas, né, dentro de um determinado setor ou grupo de pessoas, né, que acaba sendo um trabalho mais pesado, as dificuldades que envolvem legislações que a todo momento, né, vão alterando o nosso dia a dia, desde uma questão de desenvolvimento de certas atividades dentro de uma instituição, ou até mesmo o momento da nossa pausa, do nosso descanso, para aqueles que têm o trabalho noturno, como também, né, as dificuldades que envolvem aí a falta de insumos em determinados cenários, né, e apesar de todo esse trabalho que é de extrema importância, né, e de intensa atividade, nós não somos remunerados à altura, né? Isso é uma questão que envolve não só a enfermagem, mas também outras profissões no nosso país, né? Mas não ter, né, um plano de carreira em todas as instituições em que há um enfermeiro, né, que há enfermagem, ou mesmo, né, um piso, né, nacional, nós temos um piso estadual que vai variando. Então, isso são alguns problemas que a enfermagem vem enfrentando. E
o último, né, das muitas dificuldades que nós enfrentamos sendo enfermeiros no Brasil, né, envolve a população leiga que não compreende por completo o que é a enfermagem, né? E eu vou puxar agora, né, aprofundar para o papel da enfermeira e do enfermeiro. Nós investimos 5 anos da nossa vida para aprender um ofício, né, para dominar uma área, né, de conhecimento que é, como dizem os teóricos, ciência e arte ao mesmo tempo. Que por mais que nós tenhamos a teoria, tenhamos o processo passo a passo, eu não posso, né, padronizar a minha fala, eu não posso padronizar o meu comportamento para todo e qualquer paciente. Existe aí a singularidade. Eu posso ter 3 pessoas que têm a mesma patologia, mas se eu sou enfermeira, eu não estruturo o meu trabalho com base na patologia, e sim no que aquela pessoa está vivenciando a partir daquela patologia. Então, eu posso ter uma pessoa que apresenta uma série de sintomas mais graves, outras que apresentam sintomas mais leves e outra que não apresenta nenhum sintoma. Mas são pessoas que têm uma mesma doença, que vão exigir ali o trabalho da enfermagem como um todo, mas esse trabalho vai ser estruturado de forma singular e individualizada, né? Então, é algo que envolve, né, uma gama de conhecimentos e de habilidade de aplicação muito grande. Mas a população leiga, né, pessoas que não têm um profissional de saúde ou mesmo, né, um profissional da área da enfermagem na família, desconhecem, né, a singularidade e a intensidade desse trabalho. As pessoas acham que nós estudamos 5 anos para fazer poucos procedimentos que se resumem a dar o banho no leito, a trocar fralda, a fazer um curativo e aplicar uma injeção. As pessoas acham que a enfermagem se resume a isso, né? Como vocês estão vendo aí a foto, né, de que a enfermeira continua sendo, né, uma mulher, né? Ainda temos essa questão do gênero ainda muito forte, né, de que é uma mulher que tem sempre aquele olhar bondoso, né, aquela fala mansa, né, e pede encarecidamente o silêncio que as pessoas o façam, né? Mas sendo que essa enfermeira, né, que tem uma atitude até passiva diante do trabalho que é desenvolvido, ela não existe mais, por mais que ela ainda esteja, né, presente no imaginário da população, essa enfermagem não existe mais, né? Hoje, a enfermagem ela é muito atuante, né? É uma das áreas em que continua, né, produzindo muito e muito conhecimento, né, expandindo essa ciência que é a enfermagem, né? E ainda existem muitos campos, muitos cenários e muitos clientes a serem conquistados, né, e sendo cuidados pela enfermagem. A enfermagem, ela vive agora, né, um momento de sobrecarga muito grande, principalmente dos profissionais, uma sobrecarga emocional, que faz com que, né, isso seja ainda mais intensificado também pela própria população que vem sendo atendida, né? Aí são só algumas ilustrações que eu pus, né, do ano passado, em relação à pandemia, né? Os enfermeiros, a enfermagem como um todo, foram qualificados como heróis, mas, de fato, por mais que isso tenha sido algo muito benéfico para trazer, né, visibilidade para nós enquanto coletivo, não só da parte boa dessa história, que é a importância do trabalho da enfermagem, mas também trazer à luz, né, todas essas dificuldades que esse coletivo, né, que a classe da enfermagem como um todo enfrenta. De fato, alterações, né, que é o que nós gostaríamos que acontecesse, ainda não ocorreram por completo. Existem muitos colegas que ainda vivenciam essas dificuldades, que vão desde financeiras, né, de pagamento pelo trabalho desenvolvido, até outras, né, de questões que envolvem aí, né,
um excesso de trabalho dentro de um local que não fornece, né, o ideal. Nós temos um mercado de trabalho que é extremamente competitivo, por mais que nós tenhamos aí, né, anualmente sendo lançados no mercado de trabalho milhares e milhares de enfermeiros, existe uma concentração em determinadas áreas do país que faz com que, né, muitos jovens, né, muitos egressos tenham essa dificuldade no primeiro emprego. E isso não se resume somente à enfermagem, se resume ao profissional de ensino superior no nosso país como um todo, né? Essa concentração, principalmente na região sudeste, né, parte do sul do nosso país. E isso não é algo que a gente fala para desmotivar, né, quem está estudando, quem está na faculdade nesse momento. É ao contrário, é instrumentalizar vocês para que vocês, né, tendo em mãos o conhecimento e as ferramentas, construam a sua carreira. Não deixem para pensar no que eu quero, o que eu quero me especializar, onde eu quero trabalhar depois que estiver com um canudo na mão após a colação de grau. Isso tem que começar a ser pensado durante o momento da faculdade, né? É para isso que nós temos a oportunidade dentro da faculdade de ter, né, uma série de disciplinas, né, que trabalham com as várias saúdes, as várias clínicas, a possibilidade do estágio, que é o adentrar dentro daquele cenário que tem aquele perfil de clientela, aquele hall de atividades, e aí eu vou vendo no que, né, eu gosto, né, qual é o meu perfil. Eu tenho perfil para trabalhar na área da terapia intensiva, eu tenho perfil para trabalhar, né, na área da atenção primária. Então, é planejar a carreira de vocês, porque já foi tempo, né, e já não era da minha geração, que, como eu brinco, eu sou uma geração atrás de vocês, eu já tenho mais de 10 anos de formada. Já na minha época, ter somente o diploma não era suficiente para nos manter empregados durante toda a nossa vida laboral, né? Já era necessário você continuar estudando, se capacitando, se especializando. Hoje, né, isso vai ganhando cada vez mais força, né? E se planejar a sua carreira envolve o quê? Eu terminei, né, concluí a minha graduação, agora, né, vou iniciar, conseguir o meu primeiro emprego dentro de um hospital. Então, enquanto eu estou ali naquele, né, hospital trabalhando ou naquela unidade básica de saúde, eu estou fazendo a minha especialização, que vai durar aí 13 meses, 18 meses, enfim. Enquanto eu estou ali, né, trabalhando, começando, né, a desenvolver uma série de habilidades e competências que nós só conseguimos mesmo estando dentro de uma instituição, eu, né, estou me especializando numa determinada área. Terminei a minha especialização, já desenvolvi uma série de habilidades, né, e competências, eu posso agora muito bem pegar e estruturar o meu negócio, porque eu conheço o perfil daquela clientela, eu sei quais são as dificuldades deles, Alô. e agora eu posso... Oi? Hoje não, é Luci. Alô. Luci, não pode desligar o microfone. Você pediu para te incluir na lista dos alunos para assistir a palestra da professora Paula. Então é só desligar o microfone e assistir a mesma. Tá bom, obrigada. Desculpa, Paula. Não, tudo bem. Então, tendo, né, essa especialização e todo esse conhecimento diário, né, desse emprego, há a possibilidade, né, você tem muito mais ferramentas para criar sua cartela de serviços e oferecer para aquela determinada clientela. Como uma outra possibilidade, não, meu foco é, né, fazer uma residência. Então, é começar a estudar para residência enquanto nós estamos fazendo a faculdade. Né? Então, a partir do segundo ano, terceiro ano de faculdade, né, nós temos a internet que nos facilita muito isso, né, caso a pessoa não queira fazer um curso preparatório, pegar as provas antigas, né, entrar nesses grupos de estudo de quem já passou nessas residências para saber, né, como é o estilo de prova e ir se preparando, que é assim que terminou, né, terminei, me formei, já fiz até a prova, e já tenho a minha vaga garantida na residência. E aí faço a minha residência por 2 anos e depois novamente.
né, tenho, né, um conhecimento aprofundado dentro de uma determinada saúde, dentro de uma determinada clínica, e eu posso estruturar o meu projeto, né? O que eu falo sempre é aquilo, todos podem empreender? Sim, todos podem empreender, mas eu falo, meu papel é simplesmente dizer, né, mostrar a você que você, sendo enfermeiro, você pode sim ser dono do seu próprio negócio. Você pode ser um empresário, você pode ter o seu consultório, a sua clínica, criar a sua empresa de capacitação e aperfeiçoamento, criar sua loja, né, de venda de artigos médicos hospitalares, entre outros. As possibilidades de empreender são muitas, né? O meu papel é simplesmente dizer a você que você pode, porque foi o que eu vivenciei durante a minha graduação, né? Eu tinha vários colegas de outros cursos da área da saúde que já era algo, né, normal, né, e culturalmente bem aceito, de que assim que eles terminassem a faculdade, eles poderiam abrir o consultório e a clínica deles. Então, você falar para um acadêmico de medicina que ele pode abrir um consultório, né, ele vai até rir da gente, que ele vai falar, isso é óbvio, assim como o da odontologia, o da fisioterapia, o da fonoaudiologia, da psicologia, né, de toda a área da saúde. Agora, quando a gente fala isso, né, para um acadêmico de enfermagem, né, muitos se surpreendem. Por quê? Porque dentro da rede de enfermeiros empreendedores, que é uma rede que, graças a Deus, vem aumentando muito, né, nós temos essa dificuldade ainda, que é a visibilidade. Tanto a visibilidade nesse mercado consumidor, né, nessa população leiga, que tem uma série de problemas que nós enfermeiros resolvemos, como, né, dentro da academia, dentro das instituições de ensino superior, né, do curso de graduação, em que nós temos poucos professores que são enfermeiros empreendedores. Então, a pessoa não tem como falar aquilo que ela não conhece. Então, essa é uma grande, né, situação que vem, né, sendo transformada, graças a Deus, né? E aí a gente vem estruturando e tendo essa melhor visibilidade, porque todo mundo que empreende na enfermagem se conhece, é uma nata, né? No meu mestrado, eu mapeei os enfermeiros e empreendedores do estado do Rio de Janeiro, né? Então, enfermeiros do município do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Macaé, Nilópolis, entre outros, Duque de Caxias, e todos eles se conheciam, né? É uma nata, é uma rede, né? Alguns até brincam disso, né? Que a elite da enfermagem são esses enfermeiros empreendedores, né? Que conseguem, né, trabalhar com assistência, trabalhar com educação, mas sem estar atrelado àqueles dois grandes cenários que são, né, os culturalmente conhecidos, né, da enfermagem, que é o hospital e a unidade básica de saúde. Então, pensem, né, estruturem a carreira de vocês, né? Daqui, após eu terminar a faculdade, depois de 2 anos, eu quero estar aonde? Eu quero ter domínio de qual área? Não deixem para pensar, né, depois da colação de grau, para que vocês não percam oportunidades, né? A universidade, ela possibilita, né, muitas e muitas possibilidades, ia ficar redundante, mas, né, ela dá a vocês muitas possibilidades, né? Possibilidades que podem ser apresentadas pelo professor, que podem ser apresentadas pelos projetos de extensão, que podem ser apresentadas no cenário de estágio que vocês estão, entre outros. Nós estamos aí num século, o século XXI é o século do conhecimento, e é um século do conhecimento que vem, né, muito embasado, né, e utilizando as tecnologias, e nós temos com isso daí, né, algumas demandas que precisam ser atendidas e precisam ser pensadas e consideradas para os profissionais que estão atuantes, né? Nós temos que pensar que hoje nós temos que ter, né, mais de uma fonte de renda, né, e de preferência que essa fonte de renda não esteja, né, só ligada a uma instituição, porque nós vamos pensar, nós, enfermeiros, somos prestadores de serviço. O que é isso? Nós somos uma profissão de ensino superior, um profissional liberal, ou seja, nós temos, né, um conselho
que norteia e respalda a nossa atuação. Então, dentro daquilo que está determinado no nosso conselho, nós podemos fazer tudo o que está determinado. E o que está determinado que não pode ser feito, nós não podemos fazer. Mas dentro da área, né, o domínio da enfermagem, nós temos ali uma série de possibilidades, né, um amplo leque de atuação. A nossa resolução mais atual de especializações da enfermagem, nós temos aí mais de 105 áreas de atuação que envolvem a área da gestão, da educação e da assistência, e eu afirmo que dentro de todas essas áreas é possível empreender, é possível abrir o seu próprio negócio. Nós somos prestadores de serviço, mas nós somos ensinados de que nós devemos vender o nosso serviço para uma instituição. Então, nós vendemos o nosso serviço para o hospital. E aí eu vou fazer um simples cálculo, que nós temos que sempre pensar em cifras por tempo. Tempo é o produto mais caro do mundo, porque não importa quanto a gente pague, o tempo não volta, a gente não recupera. Então, sempre que a gente quer estruturar alguma meta, alguma coisa na nossa vida, a gente tem que pensar quanto tempo nós vamos dedicar àquilo. E quanto mais tempo dedicado, maior retorno nós temos que ter em relação àquilo. Então, em média, o salário do enfermeiro no Rio de Janeiro é R$ 3.400, né? Vou colocar uma média. Existem locais que são mais, outros que são menos. Então, se a lei das 30 horas semanais, né, for cumprida de fato, nós temos aí uma carga horária de trabalho mensal que é de 120 horas. R$ 3.400 dividindo por 120 horas mensais, qual é a hora de trabalho do enfermeiro? Alguém já fez esse cálculo? Não, mas eu fiz. A hora de trabalho do enfermeiro é R$ 28,33. E aí eu digo para vocês, existem outras atividades que não envolvem um investimento de longo prazo de 5 anos e em que nós conseguimos ganhar mais do que R$ 28,33 a hora. E aí, sempre que eu falo isso, né, as pessoas, né, pensam e falam, ah, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na enfermagem? E aí, como eu digo, toda a informação é bem-vinda, porque se eu sei o que pode acontecer, então eu vou, né, me preparar para que aquilo não aconteça comigo. Então, eu digo para vocês, vocês podem empreender no dia seguinte da colação de grau, tendo o Corém em mãos. É claro que, se você tem uma especialização, você já tem ali um conhecimento mais aprofundado numa determinada área e você tem um perfil de cliente mais delineado. E aí eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou dermatoterapeuta, especialista em dermatologia. Mas dentro da dermatologia, o meu perfil de cliente é muito específico. Eu trabalho com psicodermatologia, né, que tem pouquíssimos profissionais no Rio de Janeiro que trabalham com isso. Ou seja, são aquelas lesões de pele que rompem, que surgem por causa de uma questão psicoemocional daquele paciente. Então, eu lido, né, eu cuido de pessoas que têm psoríase, que têm lúpus, que têm dermatite seborreica, que têm alopecia areata, que têm dermatite atópica, vitiligo, entre outros. Essa lesão de pele é uma forma que o corpo tem de mostrar para aquela pessoa que algo não vai bem. E aí, na maior parte dos casos, são questões que envolvem o mau gerenciamento do estresse e da ansiedade, né? Esse é o olhar da psicodermatologia. Então, eu tenho colegas que são dermatoterapeutas e têm outras, né, outras linhas de cuidado, só trabalham com o pé diabético, só trabalham com a pele do neonato, só trabalham, né, com úlceras vasculares ou somente, né, com clientes acamados. Então, né, o leque de cuidado à pele é muito amplo. Então, a especialização permite com que eu tenha mais ferramentas, né, para avaliar, para cuidar, como também me dá um perfil, né, mais delineado. Mas quando eu comecei a empreender, eu era somente graduada. E quando eu comecei a empreender, eu já trabalhava no hospital, dentro, né,
da parte de clínica cirúrgica, né? Então, tinha o foco dentro dessa enfermaria com pacientes de traumato, ortopedia e urologia. E, né, como todo recém-formado, né, dia a dia no plantão, né, fazendo esse bom vínculo com a equipe, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo uma série de habilidades e competências que a gente traz à teoria da faculdade, né? Então, questões de liderança, de gerenciamento de conflitos, gerenciamento de recursos humanos, materiais, né, o relacionamento com a equipe de saúde, a equipe de enfermagem, o paciente, a família, enfim. Mas depois, né, de alguns meses, né, cerca de 1 ano e pouco, 2 anos, eu fui, né, me sobrecarregando muito, né, porque, como eu falo, não existe rixa entre profissões, né? Muitos falam assim, existe essa rixa entre a medicina e a enfermagem, entre a enfermagem e a fisioterapia, não sei o quê. Não existe rixa entre profissões. Existem pessoas que são complicadas, independente da profissão delas. Nós temos também muitas pessoas complicadas na área da enfermagem, como temos pessoas complicadas em outras áreas. Mas eu cheguei a um determinado ponto de tamanho estresse e chateação naquele meu cenário de trabalho, que um dia eu parei e pensei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu largo a enfermagem, ou eu largo o hospital. Da forma que está, eu não posso continuar. E aí eu parei e pensei bem, tudo que eu vivi durante a minha graduação, né? Minha graduação na época era de 4 anos. Então, gente, tudo acontece na época da graduação. Eu tinha, né, um filho, né, muito doente, que eu quase perdi ele várias vezes, que vivia internado. Tive uma separação, um divórcio, né, complicadíssimo. Tive que voltar para a casa dos meus pais, fiquei desempregada, tudo. Sangue, suor e lágrimas. Vivi muita coisa durante a época da graduação. E aí eu pensei, nossa, 4 anos para ser enfermeira. E não só isso, né, toda essa dificuldade, né, esses desafios que eu fui vencendo, até conseguir concluir a minha graduação, eu pensei, eu amo ser enfermeira. Se existe isso, né, de alma, de espírito, de outras vidas, é o que eu brinco. Eu acho que eu sou, né, mais uma vida minha que eu sou enfermeira, porque eu amo ser enfermeira. Então, eu parei e pensei e falei assim, não, eu não posso abandonar a enfermagem. Então, adeus hospital. E, né, pedi as minhas contas, saí do hospital e me deparei com que muitos, né, que são os meus, né, as pessoas que me procuram para consultoria, os colegas, que tá bom, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu aprendi, né, a ser enfermeiro, mas só conheço trabalhando no hospital ou trabalhando na unidade básica de saúde. E aí eu pensei, né, eu já tinha desde a época da minha graduação, né, essas pesquisas em relação ao consultório de enfermagem particular, a ser dono do próprio negócio, e isso, né, no ano de 2005, ano de 2006, né, a gente não tinha muita informação a respeito disso, nem mesmo internet, para, né, ter com mais facilidade achar essas informações. E aí eu pensei, nos pacientes que eu atendia e cuidava no hospital, de que por um excesso, né, de burocracia, entre outras questões que envolvem um cenário hospitalar, muitos deles iam para casa sem ter realmente todo aquele preparo para a alta. Então, era aquele paciente que ia embora com uma calha engessada, que ia embora com fixador externo circular, né? E entre outras particularidades que envolvem, né, a parte de ortopedia e também de urologia. E a gente sabe que quando essa pessoa chega em casa, ela tem uma série de dificuldades, tanto a pessoa quanto familiar. As pessoas têm medo de colocar a mão, né, no fixador externo, as pessoas têm medo de fazer o curativo, têm medo de sair da cama, enfim. Aí eu pensei, esse é um problema que eu resolvo. E aí o que eu decidi fazer? Fiz o meu cartãozinho de visitas, fiz o meu bloquinho de receituário, né, já tinha pesquisado muito, né, dentro das legislações do Corém, se eu podia fazer isso ou não, e aí eu entendi que isso era, né, uma atividade da enfermagem, de educação, então eu tinha respaldo legal para fazer isso. E aí, todos aqueles que, né, eram meus colegas naquele local em que eu havia pedido as contas, né, eu falei o que eu estava fazendo, que eu agora fazia esse atendimento domiciliar,
né, em pacientes nesse pós-operatório. E aí, para todos os médicos que trabalhavam comigo, eu dei o meu cartão e falei, e todos os enfermeiros que trabalhavam comigo, eu dei meu cartão e falei. E aí, né, essa é uma fase da minha vida que eu fico muito triste por não ter nenhum colega enfermeiro para agradecer. Os 8 que eu tenho que agradecer são médicos, porque o meu primeiro paciente, né, veio por causa da indicação de um dos médicos. Né? Eu lembro que ele me ligou e falou, Paula, dei alta para um paciente X, falei sobre o seu trabalho, não sei se ele vai te procurar ou não, mas se você assumir esse cuidado e tiver alguma intercorrência, eu sou o cirurgião responsável. Boa sorte. E assim se fez. Realmente, esse paciente me ligou, me procurou, e aí eu fiz o quê? Como foi que, né, que a gente empreende? Assim que a gente começa a desenvolver essa mentalidade. Fiz aquilo que eu aprendi durante meus 4 anos na graduação, consulta de enfermagem, dentro de um processo de enfermagem, da sistematização. Então, né, fiz o exame físico daquele paciente, avaliei a ferida cirúrgica, ensinei a ele posições de conforto, a como se mobilizar na cama dele, a como ele passar da cama para a cadeira de rodas, como tomar banho, aprazei medicação, deixei ele e o familiar bem orientado, né, do que seriam possíveis sinais de complicação na cirurgia que eles deveriam retornar ao hospital cirurgião, e assim se fez. Né? Então, tive o primeiro paciente, o segundo, o terceiro, e aí chegou um determinado momento em que eu, lidando muito com essas feridas, algumas mais complexas, eu vi que tinha chegado o momento de eu voltar a estudar. E daí, realmente, né, de caso pensado, eu iniciei a minha especialização na parte, né, de dermatologia. Eu, né, me apaixonei na época pelo pé diabético, pelas úlceras vasculares, né, pelas lesões por pressão, mas depois eu acabei, né, me especializando na parte de psicodermatologia, né, que é a minha menina dos olhos hoje em dia. Então, hoje, né, o profissional do século XXI, o enfermeiro do século XXI, ele tem que ter essa visão, essa perspectiva, se enxergar como prestador de serviço, e você pode prestar o seu serviço, sim, para um hospital, para uma unidade básica de saúde, mas você também pode prestar o seu serviço para a sua cartela de clientes. E aí, como nós, né, iniciamos, né, esse desenvolvimento? Né? Primeiro é pensando de que quem não utiliza o Sistema Único de Saúde perde o contato com o enfermeiro. Né? É um paradoxo. Quem utiliza o Sistema Único de Saúde passa por uma consulta com o enfermeiro. Dependendo de qual é o tipo de paciente, né, de cliente ou usuário que nós estamos falando, se tem uma doença crônica, por exemplo, diabetes ou hipertensão, ele passa por uma consulta de enfermagem, né, regularmente. E aí esse enfermeiro vem educando, vem conhecendo, vem formando vínculo com ele. Quando a pessoa não utiliza o Sistema Único de Saúde, né, ela utiliza as operadoras de saúde, ela não passa por uma consulta com o enfermeiro. Né? Ela muitas das vezes tem um contato com o enfermeiro e com a enfermagem quando busca um serviço, né, de urgência, de emergência, quando precisa de uma internação ou de uma cirurgia. Então, nós temos que ter, né, isso em mente e entender que nós, enquanto enfermeiros, cuidamos do indivíduo e também da sua família. Né? Porque muitas das vezes eu posso estar ali, né, tendo o meu serviço direcionado para aquela pessoa, mas também para a família daquela pessoa que sofre um impacto por causa daquela situação de saúde, que é aquela, né, de doença que aquele indivíduo está enfrentando. E aí, com isso, nós começamos a compreender melhor qual é a diferença entre ser empreendedor e empresário. Empresário é qualquer pessoa que é dona de empresa. A pessoa pode ser empresário porque o bisavô construiu e herdou, mas já veio pronto, ele vai só dar continuidade. Quando a gente fala do empreendedor, o empreendedor não precisa ser empresário, ele não precisa ser pessoa jurídica. Eu posso ser empreendedor e ser pessoa física, usando meu CPF, usando meu COREN. Mas como eu me qualifico empreendedor? Porque eu vejo as oportunidades. Eu olho para a situação de vida de uma pessoa, vejo as dificuldades que ela está passando e respondo, sim, o seu problema eu consigo resolver como enfermeiro. É assim que nós desenvolvemos essa mentalidade empreendedora, porque empreender, antes de tudo,
é uma forma de ser, é enxergar, né, essas oportunidades e ver o que eu posso fazer para amenizar ou resolver o problema daquela pessoa. E aí, né, é uma definição muito boa, né, do Dolabella, que empreender é uma forma de ser, e empreender, né, o empreendedor é o indivíduo que identifica oportunidades e, de uma forma inovadora e criativa, consegue criar algo novo, seja ele de valor social ou não, mas sempre calculando os riscos e gerando os recursos necessários. Então, você é empreendedor a partir do momento em que você vê um problema e não enxerga aquilo como um problema, você enxerga como uma oportunidade. E aí, todo, né, esse meu discurso é justamente para instigar, para provocar vocês a olharem para o dia a dia de vocês, a olharem, né, para a vida familiar, para o círculo de amigos que vocês têm e ver quais são essas dificuldades, essas situações que essas pessoas enfrentam. Em questões de saúde, que pode ser desde o desconhecimento de como utilizar um remédio, de como armazenar, ou mesmo, né, algo que envolva, né, o preparo para um exame, por exemplo, ou agora, né, em questões de pandemia, né, como higienizar, né, o ambiente de casa, uma pessoa que ficou um tempo internada, né, como preparar o ambiente de casa para receber essa pessoa, né, é assim que a gente começa a estruturar. E aí a gente vai, né, pensando nisso, né, de quem é o seu cliente. E depois, né, qual é a dor do seu cliente. É assim que a gente começa a estruturar. E aí, depois que eu vejo quem é o meu cliente, qual é a dor dele, né, e a dor entre aspas, né, num sentido figurativo, como é que eu resolvo a dor desse meu cliente. E aí eu vou dar aqui 2 exemplos que eu utilizo sempre, né? A primeira é essa chamada encantadora de bebês do Distrito Federal, que é uma técnica de enfermagem que é empreendedora. Então, ela ensina os bebês a dormir. Então, principalmente para pais de primeira viagem, que tem, né, essa série de desafios em criar essa rotina de cuidado, de sono, alimentação do bebê, ela resolve esse problema, né, e ganha, né, em média, R$5.000 por mês, só ajudando, auxiliando esses pais, né, na formação, na criação dessa rotina de sono do bebê. Do lado, nós temos aí a famosa maca para banho, né, a maca higienizadora da enfermeira carioca Nilmar Cavalcante, né? Então, a Nilmar é uma enfermeira de muitos e muitos anos de terapia intensiva. Então, por causa, né, desses muitos anos trabalhando no CTI, UTI, ela acabou tendo, né, um problema de coluna que fez com que ela, né, tivesse que se aposentar mais cedo. E aí ela parou e pensou, né? Ela né, minha amiga, nós conversamos bastante, e aí ela me contando, né, como ela desenvolveu essa maca, ela pensou, nossa, a gente consegue levar o homem à lua, mas não tem uma forma diferente de dar banho no leito do paciente, é horrível, né? Cansativo para a gente, é desgastante para o paciente vir, né, com aquela compressa molhada e tal, e ela falou, né, por que a gente não cria, né, uma maca, e aí essa maca, né, funciona com o sistema de uma ducha, né, tem esse viés todo de sustentabilidade, que você consegue dar um banho, né, de chuveirada praticamente nesse paciente, com em média 5 litros de água, e ela é totalmente elétrica, então não exige nenhum esforço, né, físico maior do profissional que está manipulando, né? Então basta apertar um botão que essa maca, né, vai se movimentando e a gente consegue tanto deitar o paciente quanto colocar ele sentado para transportar, né, para o outro leito. A Nilmar, né, ela tem essa fábrica dela aqui no Rio de Janeiro, era em Ramos, agora é em São Cristóvão. E ela, né, tem, a fábrica dela ainda é pequena, mas tem todas essas autorizações da Anvisa, né, continua aí seguindo no mercado com a Comfort Care, que é o nome da empresa dela, e aí ela tem uma lista de espera em todo o Brasil, porque a produção dela ainda é pequena, dessa maca, e ela vende cada maca por R$50.000. E é uma enfermeira, né, que tem a sua própria empresa, né, patenteou essa tecnologia que ela desenvolveu e vende, né, para vários hospitais no nosso país. Então, ela, né, é classificada como uma enfermeira empreendedora inovadora, né, porque ela acabou aí pegando algo que já existia,
tanto que é o leito quanto, né, o banho no leito, e transformou em algo novo. E aí eu pergunto para vocês, né, qual é a área que vocês gostam? Que é nada melhor do que a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Então, vocês podem trabalhar sendo enfermeiros diretamente com questões que envolvem o trabalho, né, dentro de uma empresa, vocês podem trabalhar com sono, com questões que envolvem a qualidade de sono do bebê, do idoso, do acadêmico, de um profissional de determinada área, vocês podem trabalhar com questões de exercícios físicos, com a questão da beleza, alimentação, bem-estar, ou mesmo no ambiente doméstico, né? E aí, como é que, né, dentro dessas áreas, né, como é que eu vou criar essa minha cartela de serviços? Então, você pode, né, trabalhar com consultoria, atendimento domiciliar, abrindo a sua clínica de especialidades ou um consultório particular, trabalhando com assessoria, educação, desenvolvendo tecnologias ou mesmo, né, um lar de longevos, já que nós temos aí, né, vivenciado nesse envelhecimento da nossa população. E os empreendimentos de enfermagem, eles existem no Brasil há mais de 30 anos, por mais que a visibilidade deles, por nós que fazemos parte, né, da formação acadêmica, como, né, do público leigo, ainda seja muito escassa, mas esses empreendimentos de enfermagem já existem há muitos anos. Os primeiros registros que nós temos é de 1965, com uma expansão aí na década de 80, e a gente observa que existe uma concentração, né, dessas empresas e empreendimentos de enfermagem no estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né, e da Bahia. Aí são 5 exemplos que eu dou de outros estados de empresas de enfermagem, né? A Leite Meu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, está há mais de 30 anos no mercado, né, e só trabalham com a questão de amamentação. Então, desde, né, da educação dessa mãe, desse casal, no momento do pré-natal até o pós-natal, envolvendo aí os avós também, né, aquelas famosas receitinhas, né, para melhorar a qualidade do leite. Então, existem cursos direcionados, né, para esses familiares, né, na questão da amamentação, e há cerca de alguns anos eles expandiram também para o banco de leite humano. Nós temos a Biosanas, né, em São Paulo. A Biosanas, ela é da Beatriz Yamada, que é a nossa referência em estomoterapia no Brasil, né? Então, ela tem a Biosanas, que é a empresa que trabalha com o atendimento às pessoas estomizadas, como ela também tem o Centro Norma de o que é, né, de capacitação dos profissionais que trabalham com estomias. A Constate, né, de Sergipe, ela é uma empresa de uma enfermeira que é até utilizada como exemplo no Sebrae, e né, aí havia a questão do desenvolvimento da mente empreendedora. Ela lá, né, em Sergipe, viu que uma dificuldade do hospital dela era transportar a paciente quando se fazia necessário para algum exame ou algum outro procedimento. Né? Era uma dificuldade muito grande que o hospital enfrentava. Então, aí, o que ela decidiu fazer? Ela pediu um empréstimo no banco e comprou uma ambulância. E começou a prestar esse serviço para o hospital. Isso deu tão certo que, em questão, né, de tempo, ela expandiu essa frota dela, não só fornecendo serviço para esse hospital, mas para outros da região. E hoje, né, muitos anos depois, ela tem, né, a Constate Gestão de Saúde, que trabalha não só com essa parte de transporte, né, hospitalar, mas como também atendimento domiciliar. Tanto, né, tendo aí, como empregados, né, dela profissionais de enfermagem, profissionais da fisioterapia e da psicologia. E isso, né, já tem muitos e muitos anos no mercado. O outro exemplo de empresa de enfermagem de Goiás, o projeto Creche. E aí essa enfermeira de Goiás, novamente, ela viu que uma situação que acontecia no município dela eram jovens, né, ou adultos jovens, que tinham pais idosos que moravam com eles ou precisavam, né, desse cuidado, dessa assistência mais próxima. Então, ela criou essa creche para idosos, na qual esses adultos levam os seus pais diariamente, então deixam de manhã e buscam no final da tarde, no início da noite, e esses idosos são acompanhados por uma equipe multiprofissional
e não só acompanhados por uma equipe multiprofissional, mas tem todo um planejamento para a manutenção das atividades de vida diária, atividades, né, e competências sociais, entre outros. Então, participam, né, de atividades como yoga, dança de salão, né, aprendem sobre informática, idiomas, né, entre outros. E o último exemplo, né, a Infemedic Saúde, também de São Paulo, da Lina Moneta, que é a nossa referência na área de dermatologia, né? Então, a clínica dela já tem muitos anos, é referência em São Paulo, tratando somente, né, dessas situações de pele, né? Ela, né, durante alguns anos, foi até presidente da SOBEND, né, que é a Sociedade de Enfermagem e Dermatologia. E aí, agora, dando exemplo de alguns enfermeiros e empreendedores, o primeiro é o Dr. Daniel Oliveira, que ele é lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Todos esses aí são meus amigos, como eu falo, né? Quem é empreendedor se conhece, é uma grande rede, e ele é enfermeiro esteta, né? Ele é dermatoterapeuta esteta, tem o consultório dele lá em Mossoró, trabalhando só com essa parte de estética, né? Então trabalha muito com a questão de harmonização facial, e também tem uma outra empresa, né, que é o Feridas.com, que trabalha com toda essa capacitação agora em podiatria clínica, né, que é uma área que tem ganhado muita força dentro da área da enfermagem também. Segundo exemplo, né, a enfermeira a doutora Isis Machado, que ela é enfermeira auriculoterapeuta aqui do Rio. Então, né, dentro desse viés que tem ganhado também muita força dentro do nosso país, principalmente por causa do SUS com a política nacional, né, de práticas integrativas e complementares. Então, ela trabalha só com auriculoterapia, né? Então, dentro do consultório dela. Nós temos a doutora Alda Figueiredo, que é a enfermeira mentora, somente com marketing digital, ela é de Curitiba. Então, todos aqueles enfermeiros, né, que querem estruturar o seu negócio, vender o seu produto e serviço, utilizando as mídias sociais, né? Então, ela é especialista nisso, né? Tem um trabalho, né, um programa de mentoria para esses enfermeiros. E na linha de baixo, né, essas 4 enfermeiras empreendedoras, eu fico muito feliz, as 4 foram minhas alunas, né, há alguns anos atrás. Então, nós temos a doutora Cecília Márcia, que é enfermeira esteta, né, que tem a clínica dela em Bangu, a Giane Cristina, que é enfermeira dermatoterapeuta, que faz esse atendimento em domicílio na região aqui de Jacarepaguá, né, e a região norte. A doutora Bárbara Barbosa, também dermatoterapeuta, né, que atende lá em Copacabana, é bem conhecida no Instagram com o Bebê Pele, né, até vai participar do Fórum de Empreendedorismo, que vai ter agora no mês de março, lá na Avenida Rio Branco. E a doutora Eliane de Souza, também enfermeira dermatoterapeuta, né, então ela é líder de um grupo de enfermeiras, né, todas elas foram minhas alunas, foram 4, e a particularidade delas todas elas se formaram com mais de 50 anos na enfermagem. E aí, né, ouviam muito, né, dos colegas de que, mas meu Deus, vocês, né, fazendo faculdade, né, vão se formar com mais de 50 anos, né, vocês não vão conseguir ser enfermeira, né, fazer mesmo só pela vaidade de ter um ensino superior, e não, né, elas se especializaram em dermatologia, né, e todas elas atendem, né, esse atendimento em domicílio, principalmente com idosos, né, que tem alguma questão de pele. A Eliane, principalmente, atende ali na região de Copacabana e Ipanema, e as outras, né, enfermeiras, né, atuam em outras regiões do Rio de Janeiro. Né? Uma atende só na região do Grande Mera, outra atende só ali na região da Baixada de Jacarepaguá, né? Então Barra da Tijuca, Joá, Recreio, e todos, né, vão muito bem, obrigado, empreendendo. E aí, né, eu pergunto, né, a vocês, né, qual é o próximo passo, né, que nós temos que ter quando pensamos em empreender. Então, né, eu apresento sempre essa figura que facilita. Então, é a gente encontrar, né, o nosso nicho. E aí, encontrar o nosso nicho envolve qual é a nossa paixão, né, qual é o mercado e qual é a nossa especialidade. E aí eu dou esse exemplo, né, de que essa é a apresentação, de qual é a minha paixão, né? Minha paixão é ser enfermeira. Qual é a minha especialidade, né? A minha especialidade é dermatologia. E, né, qual é o meu mercado, né? O meu mercado
são essas pessoas que têm uma questão de pele que só consegue ser, né, resolvida de fato quando nós temos esse olhar da psicodermatologia, que envolve, né, qualidade de sono, gerenciamento do estresse e da ansiedade, e até mesmo, né, essa qualidade, né, de estilo de vida mais saudável. E aí, assim, né, nós caminhamos para a conclusão de que, caso vocês, né, queiram ser, né, donos do próprio negócio de vocês, e isso não significa que vocês não possam, né, ter uma matrícula pública, né, não significa que vocês possam, né, trabalhar em um hospital, uma unidade básica de saúde, né, há possibilidade de você ter nessas duas atuações, essas duas fontes de renda. Então, o primeiro é começar a ler muito, depois, né, que a gente lê, a gente começa a pesquisar uma determinada área, conversar muito com as pessoas, e não conversar somente com pessoas da nossa área, né, conversar com colegas de outras áreas, conversar com as pessoas no nosso dia a dia, né, ver quais são as dificuldades dela, e assim a gente consegue montar, né, estruturar a nossa cartela de serviços e iniciar. Com isso, né, a questão que a gente sempre fala financeira é questão de tempo, né, porque uma pessoa que é bem atendida por um enfermeiro, ela, né, ela vive, né, o impacto na qualidade de vida dela, da família dela, né, o quanto ela está mais segura com aquela situação de saúde e doença, isso é algo que não tem preço, tem um valor, né, que não se pode definir. E aí ela é o seu principal marqueteiro, né? E aí eu desejo sempre a todos vocês muito sucesso, os que querem empreender, e me coloco sempre à disposição, né? A enfermeira vai, né, ter mais atividades esse ano, né, já que com a questão da pandemia nós estamos tendo, né, agora, né, algumas alterações, né, liberações, e aí nós vamos voltar com a questão dos eventos, dos cursos, e aí os meus contatos, né, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram alguma orientação, o meu celular tem o WhatsApp e o meu e-mail no Gmail. Tá bom, queridos? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sandra, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e espero ter, né, esclarecido um pouquinho desse tema que vem sendo, né, muito difundido ultimamente, graças a Deus. Oi, Paula. Excelente a tua explanação. Te agradeço muito por toda a sua contribuição. Tenho certeza que abriu um leque muito grande para os alunos, para que eles possam, né, também tentar aí na sua área empreender, buscar novos conhecimentos, buscar novas áreas, e pedir aos alunos novamente, né, que participem dessa semana que foi criada para eles e que tem tudo aí para que seja uma semana bem rica, com bastante conhecimento aí para atribuir para a vida acadêmica deles. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.